Isso aí, estamos começando o nosso programa Tá Lá Dentro, aí no seu canal no YouTube. Toda semana, muito debate, muito esporte, futebol, vôlei, basquete. E durante o programa temos entrevistas, vamos bater sempre um papo com alguém ligado ao esporte, seja do vôlei, do futebol. Hoje estamos aqui com o Eugênio Leal, comentarista dos canais Fox Sports da Rádio Tupi. Ao meu lado, Thales Figueiredo, Bruno Lage, Pedro Gomes. A gente vai bater um papo aqui com o Eugênio. Eugênio, qual a dificuldade do jornalismo esportivo hoje? Qual a dificuldade da profissão em si hoje? A maior dificuldade é o mercado, né? O mercado que, aliás, o Brasil como um todo não está bom. Então tem muitos postos de trabalho sendo fechados. E isso dificulta bastante, né, essa rapaziada que está chegando como vocês aí, né, saindo das faculdades. Mas a gente torce muito para que a economia volte a crescer em breve e que, mais uma vez, tenhamos os postos abertos. Mas, lamentavelmente, tem sido complicado ultimamente no Brasil. O mercado tá ficando muito afunilado justamente por causa da crise, então... Da onde saiu o interesse por ser jornalista esportivo em geral? Caramba, isso é difícil, assim, de criança, né, de infância. Eu lembro que todo domingo eu era obrigado lá em casa a visitar a casa da avó, né, a minha avó paterna. E a gente sempre voltava de lá ouvindo o jogo no rádio. O jogo que estava acontecendo, o jogo mais importante da rodada, normalmente era no Maracanã. E é engraçado isso porque depois eu fui trabalhar com isso. E a minha irmã, ela não pode ligar 30 segundos numa transmissão esportiva que ela tem náuseas. Éramos nós dois no banco de trás do carro ouvindo o rádio e eu adorei. E depois, isso era bem criança. Na época, Jorge Cury e Valdir Amaral narrando os jogos na Rádio Globo, do Alcei Bueno de Camargo na Rádio Tupi, era o que a gente ouvia. Ou uma ou outra, e depois eu fui crescendo, ouvindo outros, e aí comecei a me apaixonar por isso e brincava de fazer rádio lá em casa. Eu, adolescente, 12, 13 anos, tinha uma rádio, no meu aparelho de som 3 em 1, comprei um microfone, brincava de fazer rádio. E aí virou quase que uma certeza para mim, que eu queria trabalhar fazendo transmissões esportivas, de rádio, de televisão. Obrigado. Eugênio, qual foi o profissional que te inspirou no início de carreira? Cara, Luciano do Vale. Luciano do Vale era o primeiro, na época ainda como narrador da Rede Globo de televisão. A Copa de 82, por exemplo, o único jogo de futebol que eu chorei na minha vida foi Brasil e Itália. O Brasil foi eliminado e ele era o narrador. E depois ele foi para a Bandeirantes e revolucionou a televisão com o show do esporte, né? Era o domingo inteiro fazendo esporte, não existia isso na época. O Luciano do Vale projetou os outros esportes no Brasil que não tinham qualquer divulgação, vôlei, basquete, tênis, automobilismo, até sinuca, boxe. Ele abria espaço na TV aberta, não existia na época TV fechada, e colocou esses esportes na mídia para o grande público, além de ser um grande profissional, um excelente narrador que transmitia muita emoção. Então, naquele primeiro momento, o Luciano do Vale foi, assim, um grande ícone para mim. Depois, ouvindo rádio, assim, a gente vai ouvia muito, né, o Penido, ouvia o Apolinho e outros grandes nomes, mas foram os caras assim que... E depois vinha trabalhar com os dois, com o Penido e com o Apolinho. Legal, isso, fiquei muito feliz. E aí, Pedrão? Eugênio, seguinte, você como um grande repórter, já cobriu Copa do Mundo, tudo isso, qual a dica que você dá pra gente que tá começando agora, entrando na faculdade, que quer seguir essa área? Mesmo com a dificuldade do mercado? A dificuldade do mercado, que ele já explicou, ainda né, que por a economia cima não tá favorecendo muito. Principalmente por mas isso. Mas é aquela coisa do sonho, né, que todo mundo aqui gosta do esporte, do futebol e... Quem tem o sonho tem que correr atrás do sonho, se dedicar ao máximo. É uma vida que te faz abrir mão de final de semana, de feriado, né, de estar com a família em certos momentos, né? Você viaja para uma Copa do Mundo. O primeiro aniversário do meu filho mais velho eu não estava presente. Eu vi via Skype. Eu na Alemanha, a festinha acontecendo na sala da minha casa, uma câmerazinha e eu vendo a festinha. E assim, 40 dias fora com um bebê de 1 ano em casa. E coisas desse tipo. Eu conheço colegas que não viram o nascimento de filho. Não, pode tirar aqui, tem muita coisa caindo das árvores.
Então, assim, é muita dedicação, não tem final de semana, não tem horário, 24 horas, daqui a pouco acontece uma notícia de madrugada, você tem que estar ligado na notícia, senão, né, acaba sendo superado pela concorrência. E muito estudo, muita dedicação, estar atento a tudo, estar antenado com tudo, estar ligado em tudo, procurar observar como as pessoas fazem, procurar o seu próprio caminho, sem copiar os outros, né? Cada um tem que ter a sua própria personalidade. Acho que é mais ou menos por aí. E, Eugênio, ultimamente você tem se visto muito no jornalismo esportivo, a criação, né, um pouco mais do humor, o entretenimento que a gente chama, mas por vezes pode acabar sendo um falso entretenimento, que às vezes confundem humor com a seriedade da informação, da notícia. O que você acha que caracteriza um profissional criativo do jornalismo esportivo, assim? Essa é uma linha difícil de você caminhar em cima dela, né? É complicado. Então eu acho que as pessoas têm que ter primeiro responsabilidade com o que fazem, com o que falam, e é claro, procurar sempre ser o mais atraente possível, ser o mais interessante, ser o mais atingir os anseios da audiência, da forma como você fala, mas sempre tendo responsabilidade, sempre evitando queimar etapas. Toda notícia tem que ser apurada com seriedade. Tem muita gente que lamentavelmente ainda chuta muita coisa, ouviu dizer não sei aonde e está falando. Às vezes você tem uma informação também que você apurou com certa fonte, essa fonte com você não foi correta, e aí você acaba dando uma notícia e acaba não batendo, então tem que apurar com 2, 3 pontos. Poxa, mas eu tenho informação aqui, mas às vezes a pessoa que te passou tem algum interesse, que acontece muito, né? Se você for procurar empresário de jogador, ele tem interesse em valorizar tal jogador, diz que houve uma proposta de tal clube, né? Ou uma sondagem, quando na verdade às vezes não existiu, mas é para botar o nome daquele jogador na mídia e ele ser lembrado. Então você tem que ter muito cuidado e responsabilidade na informação que você vai dar. Você pode dar essa notícia de forma mais descontraída, mas sempre ter responsabilidade na informação que você está passando. Eugênio, qual foi a maior dificuldade que você passou antes de se tornar jornalista, esse caminho para se tornar um bom jornalista, um excelente? Abrir o espaço, né? Conseguir ter uma oportunidade, conseguir mostrar, porque eu lembro que meu pai era advogado, né? E ele falou, mas meu filho, eu não conheço ninguém nessa área, como é que eu posso fazer? Não posso te ajudar, porque os pais ficam sempre com essa preocupação, né? E aí você tem que buscar o seu caminho, você tem que ir batendo na porta, trabalhando de graça, trabalhei de graça, para você conseguir mostrar e conhecer as pessoas, que é muito importante, né? Você conhecer as pessoas que vão te abrir as portas mais na frente. Então você vai, o início é de muito sacrifício mesmo. Quem tem condição de trabalhar de graça, é claro que nem todo mundo tem, na época ainda bem que eu tinha, né? Morava com os meus pais, eles bancavam tudo e tal. Então eu pude ir lá bater na porta, não, estou aqui, faço de graça, e aí você vai começando a conhecer e mostrar o seu trabalho e ser visto e ser conhecido, e aí as coisas vão se abrindo e depois você pode caminhar. Mas esse início, furar o primeiro bloqueio é o mais difícil. Antes de tu de falar, eu quero falar o que eu ouvi de gente falando para eu não fazer jornalismo, foi algo impressionante. Mas assim, aquela história, difícil mesmo, mas se é o que você acha que é o que vai te fazer feliz, eu acho que tem que procurar, tentar pelo menos. Com certeza, é isso aí. Eugênio, como todos sabem, você começou no rádio. Rádio e você nacional, sentiu a diferença entre o rádio e a televisão? A diferença de linguagem, né? Porque no rádio você constrói a imagem para as pessoas que estão te ouvindo. Na televisão você complementa a imagem. E é uma diferença gigantesca, né? As transmissões esportivas, por exemplo, no rádio, você tem que fazer a pessoa que está ouvindo entender o que está acontecendo. Quando na televisão ela já está vendo, você tem que agregar informações e conceitos àquilo que está sendo já exposto, né? É bem diferente a linguagem, mas é muito interessante, os dois são fascinantes. Eugênio, agora quebrando assim, trazendo já pro Rio, nosso estado. O que você acha em ano olímpico, essa coisa, essa falta de apoio que a gente está tendo com o esporte, a decaída que o nosso futebol tá numa linha decrescente? E não só o futebol, né? O esporte olímpico em geral. Eu sou nadador, então eu vejo que tá faltando apoio pra gente aqui. Esporte olímpico, futebol. Eu acho que sempre faltou, né? Uma Olimpíada. Eu acho que sempre faltou, acho que nunca houve esse apoio, né? Se esperava que nesse momento talvez houvesse um apoio maior, mas a gente acabou caindo num momento em que o Estado talvez seja quem mais está sentindo essa questão da crise do petróleo, da falta de circulação de dinheiro na economia,
economia estadual, e é realmente muito difícil, acho que nunca foi uma prioridade do Estado mesmo, é uma coisa de política de governo, nunca foi a prioridade, e eu lamento muito, né? O futebol é uma outra situação, o futebol profissional do Rio sempre teve o seu peso, eu acho que as administrações são equivocadas, mas vejo uma luz no fim do túnel, eu acho que a gente tem ainda coisas que são cíclicas, então você vai lá embaixo, daqui a pouco consegue resgatar, buscar de novo. Você acha também que seguindo a linha dos outros estados, né, que vão mantendo assim da base, tudo sem querer essa coisa de contratar jogador, pagar uma grana no jogador e não conseguir bancar ele depois. Investimento na base, né? Tem que ter um investimento na prata da casa, mas tem que também ter um investimento em contratações que não dá para fazer só a prata da casa, mas contratações certeiras, que sejam feitas com critério, você tem que observar, saber quem é o jogador que está trazendo. Muitos jogadores foram contratados nos últimos anos sem que os dirigentes se conhecessem, ou mesmo os próprios treinadores dos times. Contrata fulano porque o empresário indicou. Tem aqui um DVD. Jogador de DVD. Jogador de DVD, e às vezes vem porque o empresário empurra. Tem muito isso, o empresário, vou colocar um bom jogador aqui, mas você vai ter que aceitar 3 ruins. E assim vai, e aí o clube acaba sofrendo na mão do empresário. O clube tem que ser independente em relação aos empresários, e muitos clubes ainda não conseguiram fazer isso, até porque são mal administrados, não têm receita e acabam servindo de barriga de aluguel para o empresário colocar o jogador dele. É uma coisa que a gente está começando a ver mudar um pouco com o Flamengo, espero que seja assim com os demais clubes também. O jogador que vem da base para trás da casa deveria funcionar mais ou menos como uma alternativa, não como uma solução imediata, né? Não, acho que a solução imediata nunca será, porque são jogadores que estão ainda em formação. É bom que você tenha, vamos dizer assim, um percentual do elenco para ser preenchido por eles, que aqueles que forem se destacando vão entrando aos poucos no time e com o tempo se firmam, mas não achar que você vai pegar e vai colocar para jogar de início tantos jogadores que eles vão dar certo. Nem sempre é assim. Às vezes há as exceções. Há jogadores que chegam já praticamente prontos, encaixam no time e vão embora. Mas normalmente eles demandam um tempo de maturação no elenco principal, entrando de vez em quando, ficando no banco de reservas, entrando 15 minutos aqui, outro ali, um jogo que se faz com um time misto, aí o cara joga, para poder entender o que é, porque é muito diferente o jogo do júnior para o jogo do time principal. Eugênio, você acha que o futebol carioca se tornou a 4ª força no Brasil? Sendo passado por Minas e pelo Rio Grande do Sul? Nesse momento mas quem sabe no final do ano seja diferente. A gente não pode dizer. Momento, né? Vai que Flamengo e Fluminense fazem um grande campeonato brasileiro. Eles têm potencial para isso, né? Acho que a falta do Maracanã vai fazer muita diferença nisso. Mas vai que eles encaixam. E aí chegam no final do ano, podem conquistar títulos, e aí o Rio de Janeiro vai estar de novo à frente de outros. Essa é uma coisa muito de momento. Acho que futebol é uma coisa muito de encaixe. O Grêmio fez um grande campeonato brasileiro ano passado, acho muito na sorte de ter achado o Roger como técnico. Não era a primeira opção, eles queriam contratar o Doriva, que estava no Vasco, o Vasco não liberou, vai o Roger. E de repente o Roger mostrou que estava pronto para fazer um grande trabalho e o Grêmio decolou. Mas foi muito na sorte de achar o Roger. Estava com o Filipão e não estava dando certo. Então, de repente, agora com o Levir no Fluminense, né, o Muricy tendo um pouco mais de tempo para trabalhar no Flamengo, a coisa pode decolar nos dois. Aliás, até uma pergunta que não estava na pauta, mas surgiu a oportunidade. Jogador que vai para a China, desaprende a jogar futebol, não pode ser convocado para a seleção? O Renato Augusto provou aí nos jogos da eliminatória que não é bem assim. Não desaprende, ninguém desaprende. Talvez passe a jogar num ritmo mais baixo, numa intensidade mais baixa, mas desaprender não desaprende, até porque eles lá também jogam em nível internacional, cada vez mais estão chegando outros jogadores de alto nível lá também e vão aumentando a exigência. Eu acho isso uma besteira, de que o cara está na China, vai desaprender. Não vai desaprender. Lá o futebol está crescendo também. A gente tem que parar de achar que o Brasil é o centro do mundo no futebol. Não é mais. Já deixou de ser muito. Já deixou de ser. Porque só serve na Europa. Não. Porque a Liga Americana é fraca. Não é, vai lá ver. Então você tem que passar a entender esse tipo de situação para acabar com o preconceito. A gente tem muito preconceito aqui, às vezes até com a própria América do Sul. Aí quando vai jogar Libertadores, perde para um time que não se conhece muito aqui. Poxa, mas como é que perdeu para tal time, como foi o Corinthians ano passado para o Guarani? Vocês conhecem o Guarani? Estão vendo o trabalho que está sendo desenvolvido lá? Então tem que entender, né, qual é o momento de cada equipe. Rola muito do pré-julgamento. E para a gente encerrar,
Seleção brasileira. O que você acha? Qual é o maior problema da seleção brasileira? É o comando, são os jogadores? É o Dunga? CBF? Será que é o Dunga? É a CBF pela falta de conceito. A CBF não sabe o que ela pretende da seleção brasileira. Ela traz um profissional para comandar e entrega a ele os rumos da seleção. Faz o que você quiser. Eu acho que é você. E ela não determina conceitos de futebol, queremos que seja dessa forma, assim. Falta, aliás, não só a CBF, como a maioria dos clubes, um conhecimento técnico de futebol para estabelecer um projeto de jogo. E aí pega lá qualquer um, pegou mano, é você. Aí entra o Filipão, cada um chega e faz a seu bel prazer. Então, esse futebol atual tem que ser um futebol padronizado de acordo com conceitos que vêm da entidade ou do clube. A entrada do Dunga seria um erro da CBF, ter colocado o convocado? Eu acho que foi um erro. Acho que o Dunga não mostrou nada como um profissional no cargo de técnico que justifique ele ser técnico da seleção brasileira. Ele teve uma passagem anterior pela própria seleção, que teve até algumas vitórias e tudo, mas no objetivo principal, que foi a Copa do Mundo, ele se mostrou perdido na Copa do Mundo de 2010. Então, e de lá para cá ele não evoluiu, ele praticamente não trabalhou mais como treinador. Teve um trabalho no Inter que não foi um bom trabalho e não se atualizou, e é um cara que a gente vê tem uma dificuldade muito grande de relacionamento. Se tem essa dificuldade com a imprensa, com certeza tem essa dificuldade também dentro do grupo. Porque o cara que tem dificuldade com todo mundo. Então eu não acho que é o nome mais indicado para treinar a seleção brasileira, não. E como o pessoal falou, renovação depois de 2014, vão renovar a seleção. Nada. Aí trouxe o Dunga para renovar a seleção. Os mesmos jogadores, alguns mesmos, continuaram e trouxeram o Dunga, que não foi uma renovação. Para voltar atrás. Então é isso, gente. Esse aí foi o nosso primeiro programa. Semana que vem tem mais. Debate, primeiro, né? Entrevista. Primeiro grande Eugênio. Referência. A gente cresceu ouvindo Eugênio Leal, então é uma honra estar aqui. Gostaria de agradecer ao Eugênio Leal. Obrigado. Fox Sports por ter disponibilizado a casa pra gente aqui. Thales Figueiredo, Bruno Lage. Valeu, João. Valeu, Eugênio. Valeu. Então é isso, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.